Bem-vinda e bem-vindo ao podcast A Vida é Mudança. Eu sou a Marisa Matos. Aqui vou partilhar contigo como dançar com a mudança. Vens comigo nesta dança? Hoje estamos aqui com um convidado que se chama Bernardo Peixoto. Ele tem 27 anos e nós temos aqui em comum a nossa formação de base. Somos os dois terapeutas ocupacionais e eu queria trazer aqui o Bernardo hoje para trazer uma visão sobre a saúde mental e também aqui algo mais recente e que tem falado assim muito, e pelo menos lá está. É onde está a minha atenção muitas vezes é para onde flui. E eu soube que o Bernardo trabalhava com psicadélicos em contexto hospitalar e queria muito ouvir a sua visão e também saber um bocadinho como é que tem sido a sua dança com a mudança, porque eu já percebi que ele tem aqui depois muitas áreas de seu interesse, que nós também temos em comum e vou querer falar um bocadinho sobre isso. Por isso, bem-vindo, Bernardo, e Obrigado. perguntar-te como é que tem sido então a tua dança com a mudança? Eu acho que realmente, no trabalho com psicadélicos e no meu caso com cetamina, hum, acho que de facto a mudança é aqui um ponto central, sem dúvida. E sim, diria que é uma dança. Não é sempre linear, nem sempre é fácil, é preciso aqui algum jogo de cintura, Uhum, hum, e e de facto a terapia assistida por cetamina, pelo menos o protocolo onde eu trabalho. Claro que depois a terapia assistida por outros psicodélicos pode ter outros contextos, mas nós trabalhamos acima de tudo com depressão resistente. Portanto, são pessoas que estão deprimidas há muito, por normal muito tempo, já passaram por vários tratamentos, vários antidepressivos, até se calhar outros tratamentos como a eletroconvulsivoterapia e sem resultados satisfatórios. E portanto, de facto, a terapia assistida por cetamina quer trazer assim alguma coisa diferente. hum, e acho que a forma como funciona em si, só por si já é muito diferente dos outros tratamentos, porque não é só farmacológico, também não é só a nível psicológico, mas é um bocadinho a combinação dos dois. Eu acho que aí é que torna as coisas muito mais interessantes, de facto. ok. Eu tenho uma curiosidade porque eu na prática não sei como é que isto funciona. Já vi alguns documentários, mas não sei exatamente se o protocolo é o mesmo. Hum, Tenho a curiosidade de perceber, a pessoa toma aquilo em contexto hospitalar, aquilo é acompanhado, por um terapeuta, como é que funciona? Aquele é contexto hospitalar, sim. No nosso caso, nós fazemos no hospital dia médico, numa sala um bocadinho mais resguardada. Hum, Aquele é intravenoso, portanto, a cetamina, é o que nós chamamos de ação de infusão. A cetamina está a correr durante toda a sessão, hum, e é numa cama de hospital, para a pessoa poder estar deitada de forma mais confortável. É sempre acompanhada por um ou até às vezes por nós os 2, porque eu trabalho em conjunto com o médico. Uhum, Portanto, pelo menos ele está, mas eu também estou muitas das vezes. E depois a pessoa tem uma venda e uns fones com música, porque o nosso objetivo é tornar a experiência mais introspectiva. Hum, Até porque os psicadélicos, a cetamina nem é dos piores nesse sentido, mas os psicadélicos podem dar muitas alterações visuais. certo. Alteram um bocadinho a forma como nós vemos as coisas e isso pode ser um bocadinho distrator e o objetivo não é bem esse. E Uhum. portanto a venda e uma música, uns fones com uma playlist que normalmente somos nós que escolhemos, hum, torna a experiência um bocadinho mais introspectiva e permite que a pessoa vá assim um bocadinho mais a fundo naquilo que pode ir surgindo na experiência. E qual é o teu papel, nesse acompanhamento? É passivo ou é ativo? Durante as sessões de infusão especificamente. Sim, sim. Durante as sessões de infusão, eu estou lá se a pessoa precisar, mas o objetivo é nós não sermos, Não ativos. intervir. Ok. Não intervir, deixar que aquilo flua de forma tranquila, que a própria pessoa possa guiar um bocadinho a experiência e nós estamos lá se a pessoa precisar de alguma coisa, se sentirmos que a pessoa está assim muito aflita, porque as experiências podem ser muito intensas e não são necessariamente agradáveis algumas,
Nós também estamos lá para a tranquilizar, para relembrar de algumas técnicas de grounding que nós já Uhum. eh, Ancorar, não é? temos exatamente. Técnicas que nós já teremos, trabalhado em sessões anteriores. Uhum. Portanto, há uma preparação para esta experiência? Sim, exatamente. Nós normalmente dividimos em várias fases. A fase da preparação, a fase da infusão ou da experiência e a fase da integração, que é o que acontece no dia a seguir. Na fase de preparação, nós explicamos todo o procedimento, como é que funciona, o que é que a pessoa pode esperar, portanto, informamos tudo o que a pessoa precisa de saber e qualquer dúvida que ela possa ter. Nós trabalhamos também estas técnicas de grounding para a pessoa se conseguir autorregular em momentos mais difíceis. Também falamos sobre o toque terapêutico, a pessoa gosta, que lhe toquem ou não. Ok. Se a pessoa se sentir um bocadinho mais aflita, mais incomodada, o que é que nós fazemos? Quer que eu lhe dê um toque no ombro, na mão, se a pessoa não gosta de toque, às vezes uma coisa que podemos fazer é fazer um bocadinho de pressão no colchão, para a pessoa sentir o movimento do colchão e perceber que nós estamos ali à A mesma, vossa presença, ok. só para ela ser Uhum, relembrada que nós estamos ali, uhum. porque a cetimina é muito dissociativa, então a pessoa sente mesmo que não está ali naquele momento, não está sequer no seu próprio corpo, portanto às vezes é importante relembrar. E na preparação nós também definimos aquilo que nós chamamos das intenções, que acabam por ser que objetivos é que a pessoa tem para este tratamento, o que é que ela gostava de mudar, o que é que ela gostava que fosse diferente. Também são essas intenções que guiam depois um bocadinho o resto das sessões. Muito interessante, Bernardo. Eu não fazia ideia que isto acontecia em Portugal, portanto, quando soube, foi assim uma agradável surpresa. E acredito que para um terapeuta ocupacional poder observar e poder presenciar esta, estas experiências com os seus utentes, parece-me que deve ser bastante. Eu sinto que é impactante Uhum, e sinto-me privilegiado também por fazer parte da equipa. Especialmente é um contexto bastante atípico para terapeutas ocupacionais. Até, eu, pouco antes de começar, juntamente com a Adriana, que é a terapeuta que lá estava antes, nós até pesquisámos sobre a terapia ocupacional e este tipo de terapia, alguma ligação, será que alguém já o fazia? uhum, E o máximo que nós encontramos foi uma terapeuta nos Estados Unidos que nós percebemos que ela faz parte de uma clínica que faz este tipo de tratamentos, mas não sabemos como é que ela faz, não encontramos literatura, portanto, eu sim, na verdade, pelo menos na Europa não sem encontramos dúvida. ninguém, nenhum terapeuta ocupacional que esteja nesta intervenção e portanto é interessante e sinto-me privilegiado, não só por fazer parte destes processos terapêuticos, que eu acho que é sempre um privilégio do Uhum, nosso trabalho, uhum. mas também por fazer parte, assim, de um tratamento mais inovador e poder pôr à disposição as ferramentas que os terapeutas ocupacionais têm para este efeito. Sim, sim, sem dúvida. Olha, e qual é que tem sido a tua experiência do pós-experiência? Como é que tem sido, observar depois os pacientes? É interessante, normalmente nós fazemos a sessão de integração no dia a seguir. A sessão de integração é onde nós damos um bocadinho o sentido àquilo que foi vivido na experiência. A pessoa primeiro a pessoa conta-nos e descreve. Durante a sessão a pessoa pode ir falando um pouco, mas nós não, por norma não respondemos, porque não é o objetivo não é ser interativo, então nós percebemos exatamente o que é que aconteceu no dia a seguir. A pessoa nos descreve tudo e nós tentamos dar algum sentido àquilo que a pessoa vivenciou, às aprendizagens que ela ganhou, hum, e portanto é muito interessante perceber Uhum, no dia a seguir, o que acontece, porque algumas sessões são bastante tranquilas, então a pessoa está calada durante a sessão inteira, às vezes 2 horas, a pessoa está completamente calada e quieta, então nós não fazemos ideia do que é que se passa ali. E portanto é no uhum, dia a seguir que nós percebemos. E é interessante, porque as pessoas vêm, às vezes um bocadinho assoberbadas, porque as experiências são muito ricas, às vezes mais agradáveis, outras vezes menos, mas as experiências são muito ricas e portanto é interessante ver, no dia a seguir, a pessoa trazer aquilo tudo que vivenciou, às vezes coisas muito bonitas e muito simbólicas,
outras vezes coisas muito duras, mas acho que é sempre interessante perceber o que é que Sim. dá. Olha, e a curto, médio prazo, o que é que tu observas? É assim, a curto prazo, e se calhar até a médio, eu diria que os resultados são muito bons. A longo prazo, acho que, seria preciso estudar melhor. Porquê? Porque, a cetamina ela tem várias coisas interessantes do medicamento em si. Primeiro ela é psicoplastogénica, ou seja, traz aqui alguma plasticidade ao nosso psicológico. Portanto, coisas que são muito cristalizadas, muito rígidas, de repente ficam mais flexíveis, padrões de pensamento, de comportamento. E depois a cetamina em si, tanto que há clínicas que fazem só o tratamento com a cetamina sem o acompanhamento psicológico. A cetamina em si já traz um efeito antidepressivo agudo, ou seja, a curto, médio prazo, nem que seja só pelo efeito antidepressivo, a pessoa por norma sente-se bastante melhor. Uhum. Acho que depois a longo prazo, é que acho que depende aqui de vários fatores. Acho que depende um bocadinho da pessoa, de um bocadinho do processo Contexto. terapêutico, Do hum, contexto dela, não é? do contexto dela, exato. Uhum. O que eu às vezes já vi é que há muita mudança interior, mas depois o contexto mantém-se o mesmo. E portanto, depois aqui acho que os resultados se calhar não são tão bons Condiciona, quanto esperava. Uhum. condiciona mais. Sim, faz sentido. Estava também a pensar, o que está definido no protocolo é apenas uma sessão de uma experiência ou há uma repetição? Pode haver repetição da Não, experiência? por norma as sessões de experiência são 12. Ai, são 12, ok. Sim, são Uhum. algumas. Nós durante as primeiras 4 semanas fazemos 2 por semana e durante as últimas 4 semanas fazemos só uma por semana. Bem, então essa é uma fase de vida daquele utente muito, não é? Sim, Muito sim. impactante. Portanto, são 12 sessões, 12 sessões é muita coisa. Na primeira sessão, por norma é assim mais tranquila, a dose é mais baixa, só para também percebermos como é que a coisa corre, como é que a pessoa se habitua, mas depois nós vamos aumentando até aquela dose que nós achamos que é ideal, que depende de pessoa para pessoa, e portanto, sim, é algum tempo ainda. Ok. Olha, eu não posso deixar de te perguntar se tu nunca tiveste curiosidade de sentir o que é que os teus, pacientes sentem. Já tive algumas, sim. Nós tivemos uma utente que dizia: "Vocês têm que experimentar, vocês Exato. têm que testar, vocês têm que perceber como é que isto é", hum, porque ela naquele dia teve uma experiência muito positiva e assim muito diferente, e ela insistia muito que nós tínhamos que experimentar. Eu tenho alguma curiosidade, claro. Nós vemos não só as pessoas a sentirem-se muito melhor, como a ter experiências muito ricas, mesmo até a nível espiritual, traz assim algumas questões muito interessantes. Portanto, claro que há sempre alguma curiosidade, sim. Entendo, até porque, olha, eu quando fiz uma formação em PNL, o nosso formador dizia que muitas vezes os psicodélicos são atalhos para aceder a estados mentais, que Uhum. nós, sem a utilização desses recursos, é mais difícil aceder. Ainda assim, depois fiz também uma experiência de respiração, agora está-me a faltar o termo, mas é aquela experiência em que tu tens contacto com o gelo, mas na verdade aquilo que está por trás é uma respiração consciente que tu tens que ativar no teu corpo. E quando eu fiz esse exercício de respiração, aquilo, de facto, o teu cérebro entra em estados alterados durante muito. Respiração holotrópica? Exatamente, é isso mesmo, estava a faltar o termo. Hum, e de facto tu entras ali num estado de alteração de consciência muito curto, não é? Mas é muito curioso perceber como é que o nosso corpo tem essa capacidade só através da respiração. Então eu acho que esta área, este tópico é extremamente interessante. Hum, Parece-me, daquilo que eu tenho ouvido, que depois é um bocadinho controverso percebermos que em relação à medicação que se faz, que lá está, o que tu me trouxeste aqui no início foi: temos pessoas com resistência à medicação, então usamos este recurso. Hum, e a minha questão é: porquê chegar só a esse, porque é que temos que chegar a esse nível
por que não, experimentar este recurso noutros contextos Uhum, de pressão? uhum. Pois, eu percebo, é como deixar isto só para o último recurso, Exato. deixar a pessoa passar por muita coisa. Pois, eu percebo, eu acho que o ideal seria que isto estivesse mais acessível e que a pessoa não tivesse que estar quase no fim de linha para chegar. Hum, Aqui este tipo de tratamento tem aqui algumas implicações, hum, especialmente a nível de números, que é Uhum, assim mais importante, hum, para quem gera os hospitais, é que isto envolve, muito tempo com apenas uhum, uma pessoa e vários recursos humanos. Normalmente estas sessões são 2 horas, às vezes pode durar mais, com um ou 2 técnicos para apenas uma pessoa. Portanto, é quase uma manhã inteira, com 2 pessoas só dedicadas a uma. E uhum. portanto isto depois, para ser execuível com mais pessoas, com mais frequência, é difícil. Principalmente num contexto do SNS em que já sabemos que os recursos estão assim escassos, hum, é é difícil. Mesmo o espaço depois que nós usamos, nós conseguimos ali um cantinho no hospital dia médico, mas se fosse preciso com mais frequência ou para mais pessoas, não sei se conseguiríamos. Sim, Ah, várias pessoas ao mesmo tempo a usufruírem dessa sim, experiência. exatamente. E portanto, eu acho que pode ser benéfico para muitas pessoas, mas depois na prática é difícil de pôr em prática, sim. Pois. Sim, é uma pena, mas faz todo o sentido o que estás a dizer e o que estás a trazer. Ainda para mais com o que está a acontecer ao nosso Sistema Nacional de Saúde. Tu tens sentido isso? Tens observado essa deterioração? Ou se calhar no hospital onde tu estás isso não se nota tanto? Eu acho que sentimos todos. Hum, Mesmo assim, eu trabalhando na psiquiatria, se calhar no se calhar não noto como outras pessoas do resto do hospital, em que, é um trabalho muito mais acelerado, muito mais urgente. Claro que lá nós também temos algumas dessas questões, mas sim, vai-se sentindo. E eu sinto que toda a gente está em todo o lado ao mesmo tempo, todos nós fazemos um bocadinho de tudo, mesmo eu estou em vários sítios, e depois sinto que o trabalho não é feito com tanta qualidade, porque não há tempo para acho que acima de tudo na psiquiatria e na saúde mental é preciso haver tempo para pensar, para a intervenção não ser só feita na hora, mas ela precisa de ser pensada, elaborada, discutida com colegas, Aliás, a sim. própria saúde mental exige Uhum. tempo, não é? Sim, sim, exatamente, não é se calhar em outras zonas do hospital isto não é tanto uma questão, porque é, sei lá, pôr acessos intravenosos, fazer um penso, é uma coisa que é assim muito rápida, pode ir sendo feita. Na saúde mental, na psiquiatria, especialmente nestes contextos mais terapêuticos, as coisas têm que ser pensadas, têm que ser discutidas, depois de fazer a intervenção, reavaliar, está a resultar, não está, porque é que não está. É preciso tempo para este tipo de Uhum. planeamento e de facto com menos recursos humanos, mais trabalho para quem lá está e há menos tempo para estas discussões. Sim, sim. Eu as poucas experiências que tive em contexto hospitalar, sentia que a psiquiatria era um mundo à parte, mas num bom sentido. Também tive contacto com equipas de cuidados paliativos, que também sentia que era assim uma coisa um bocadinho à parte. Lá está, são áreas mais humanas, não é? E então aí o tempo, a forma como se olha para os eu tenho alguma dificuldade em dizer se é pacientes, já não sei o que é que se diz hoje em dia, se é clientes, mas em contexto hospitalar é estranho dizer clientes, por isso diz-me qual é o termo que estão a utilizar hoje em dia. Há quem use utentes, há quem use só pessoas. Ok. As pessoas, claro, sim. Mas depois como é que diferencia? Ah, é pessoa e profissional, é isso? Sim, por exemplo, pessoa e técnico. Pessoa e técnica, ok, boa. Eu nisso estou desatualizada, tenho que confessar. Mas é muito bonito ver como é que, com poucos recursos, estas áreas, não é? Estes serviços continuam a ter uma preocupação muito humana. Não sei se tu sentes isso. Sim, eu sinto no geral, acho que também depende muito do técnico. Hum, Depende muito, mas sim, de facto há pessoas que com os recursos que temos, há pessoas que conseguem dali desdobrar, ah, e fazer as coisas de forma diferente, fazer as coisas com mais tempo. Eu vou articulando muito com os médicos, às vezes estou muito preocupado com o utente, eles têm a agenda completamente cheia, mas eu sei que há alguns médicos que
se sentirem que, pronto, que realmente a situação é preocupante, eles arranjam ali um espacinho, para encaixar uma consulta, mesmo que seja uma coisa muito rápida. Hum, Às vezes há técnicos que trazem, por exemplo, as famílias, para o consultório e para a intervenção, apesar de saberem que isso demora mais tempo e que isso dá mais trabalho por causa dos horários, mas ainda assim conseguem encaixar. hum, Portanto, sim, acho que há muito quando há, assim, preocupação, acho que há muito esforço envolvido. Uhum. Sim, não desmerecendo os outros serviços, como é óbvio, mas Uhum. é a tua experiência. Sim, claro. Hum, eu soube, tu contaste, não é, que fizeste uma pós-graduação na área da empregabilidade, agora há pouco Ouvi. tempo. É muito curioso, não sei se tu sabes, mas eu trabalhei 10 anos nessa área. Ok, não sabia. Eu fazia integração de pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Portanto, deficiência de saúde mental, portanto, tinha alguma incapacidade também. E achei muito curioso teres feito essa formação. O que é que te impulsionou, a seguir essa área? Que me impulsionou? Eu quero em contexto eu trabalho em contexto de hospital-dia, também dou uma perninha no internamento, consulta externa, pronto, um bocadinho de Certo. tudo. E acima de tudo no hospital-dia e na minha consulta, em que eu faço as intervenções individuais, chegavam muitas pessoas para, empregabilidade ou para formação depois com a intenção de empregabilidade, e portanto começou por uma, 2 e de repente imensas pessoas começaram a vir. Uhum. E como tu has de saber, não é uma área muito fácil. É uma área que não há muitos recursos, é uma área que é muito frustrante, as coisas levam muito tempo, não há respostas, as entrevistas não correm bem, hum, é uma área, assim, muito difícil, então eu senti necessidade de ter mais ferramentas e de perceber um bocadinho melhor como é que eu posso fazer isto, hã, mesmo que depois as diferenças na prática não sejam muito grandes, pelo menos teoricamente, eu já levo uma dinâmica diferente e uma visão diferente, das coisas e, portanto, senti necessidade de ir ganhar, assim, mais ferramentas para esta área. Uhum. E que projetos é que tens para o futuro? No futuro, eu já estou, assim, em processos, embora esteja numa fase muito, muito inicial. E que podes partilhar também. Sim, assim, está numa fase muito, muito inicial, mas eu e a minha colega assistente social estamos aqui a montar, um projeto um bocadinho mais estruturado no sentido da empregabilidade. Porque nós muitas vezes recorremos a outros projetos que já existem, como por exemplo o Incorpora, hum, mas isso também dá-nos algumas limitações, a nível de tempo, porque as listas de espera são muito grandes. Nós muitas vezes conhecemos a pessoa há vários anos, e o técnico do Incorpora vai ter que a conhecer numa entrevista só. E portanto, nós queríamos ter um contacto um bocadinho mais direto com as empresas e que pudéssemos mesmo ser nós diretamente a ponte entre as pessoas e as empresas e portanto temos vindo a desenvolver uma fase muito, muito inicial desse tipo de parcerias e contacto. Sim, da minha experiência é mesmo muito desafiante. Agora não sei como é que está, não é? Eu já não estou nessa área há cerca de 3 anos, exato. Hum, e também lá está, é diferente estar a trabalhar num contexto em que estás num centro de recursos que trabalha diretamente com o centro de emprego, pronto, que aí tem todas as burocracias que têm que ser tratadas. Mas lá está, eu só trabalhava praticamente nessa área, então tinha tempo para conhecer as pessoas, para prepará-las para a entrevista, para prepararem, os técnicos não, os profissionais da empresa que iam receber, chamados tutores, vá, iam receber. Portanto, até era um trabalho que me dava algum tempo para Uhum, preparar. Depois o que eu sentia era mais a dificuldade de permanência daquelas pessoas no contexto. Ou seja, a pessoa até conseguia um contrato de 6 meses, assim, na loucura 1 ano. Quer dizer, na loucura, era aqueles contratos de emprego apoiado, hã, de 3 anos, podia ir até 3 anos, 5 anos. E depois talvez a empresa integrasse aquela pessoa nos quadros. Mas sim. infelizmente, da nossa experiência, era raro isso acontecer. Então, ainda bem que há mais profissionais preocupados em investir nesta área para ajudar estes processos.
sim, na minha turma da pós-graduação éramos 20 ou 20 e poucos, e portanto pelo menos agora há 20 e tal, técnicos mais preparados para investir A nesta área. empregabilidade. Sim, ótimo, excelente. Tiveste também com o professor Cadima, provavelmente? Sim, Sim, exato, eu ele ainda é um dos coordenadores da pós-graduação, sim. boa, eu ainda articulei com ele também por causa Pois. desta área. Sim, sim. Olha, muito interessante. Tu também falaste-me aqui, do teu interesse por outras áreas a área social, obviamente, não é? Porque, se tens preocupação com a empregabilidade, claro que a área social está presente, não é? Também a área da sexualidade. Parece-me também seres uma pessoa, com bastante consciência política, pelo menos daquilo que eu tenho visto. Como é que tu, conjugas isto tudo na tua vida? Pois sim, eu sou uma pessoa assim um bocadinho revoltada, Uhum. com uma série de questões. Hum, Como é que eu conjugo? Eu acho que as questões, sociais e políticas atravessam todas as dimensões da nossa vida, a nossa vida pessoal, a nossa vida profissional. Hum, há pessoas que falam porque é que temos de trazer a política para isto ou para aquilo. Eu não sei se conseguimos tirar a política de alguma coisa, na verdade. Hum, e portanto, na minha vida pessoal, não sou propriamente ativista, mas vou tendo contacto e vou trabalhando às vezes com algumas associações, então pelos direitos, de grupos minoritários, por exemplo. Vou lendo, vou informando, vou percebendo o que é que está a acontecer. Hum, eu acho que, especialmente a terapia ocupacional, eu sinto que ela devia ser, e noutros países é muito mais política. Hum. Pelo trabalho que nós fazemos, eu acho que é indissociável o trabalho da terapia ocupacional com uma visão política e social, porque a terapia ocupacional trabalha com grupos muito específicos de pessoas. Não é medicina. A medicina, qualquer pessoa vai ao médico ou precisa de ir ao médico por questões que às vezes até se resolvem facilmente. Quem vem para a terapia ocupacional, a maioria das pessoas nunca vieram e se calhar nunca vão a um acompanhamento de terapia ocupacional. Nós trabalhamos com grupos muito fragilizados, hum, questões suas e questões pessoais, mas também por questões sociais, e quase Sem sempre os dúvida. 2. Hum, Sim, nunca lá está, o que estás a dizer faz todo o sentido. Acho que nunca tinha feito esta ligação. Mas a verdade é que talvez aquilo também que me saturou muito enquanto terapeuta ocupacional era sentir que só trabalhávamos, lá está, com estes grupos mais minoritários e que havia muito poucas oportunidades. Por mais que tu faças um trabalho excelente enquanto técnico, depois há uma contracorrente na sociedade que, que é muito cansativo, não é? Não sei se sentes isso. sim, sem dúvida. E muito do nosso trabalho é nós trabalharmos com pessoas que a sociedade quer deixar à margem. Pessoas com deficiência, mental ou física, pessoas com doença mental, pessoas neurodivergentes. São pessoas que era muito mais fácil deixar à margem e deixar o resto das pessoas fazer o seu caminho. Uhum, E nós somos aquelas pessoas que queremos e insistimos que queremos empurrá-las de volta para a sociedade, e não, elas fazem parte da sociedade, têm uma vida ativa, uma cidadania, em pleno. E para nós estamos, sim, acho que a nadar contra a corrente, empurrar estas pessoas de não, vocês são pessoas completamente normais como qualquer outra. uhum. Sim, sem dúvida. E estava-te a ouvir agora a falar e a pensar qual é a mudança que tu queres, que tu gostavas de ver, no mundo e que tu gostavas de fazer parte. Pode ser o teu mundo, não é? Não tem que ser assim. Eu queria um mundo, isto se calhar é um bocadinho clichê, mas eu queria um mundo mais empático. Um mundo mais empático. Acho que às vezes não temos que nos perceber por completo uns aos outros, mas se houvesse mais espaço e mais disponibilidade, para isso, se percebêssemos que acho que todos nós queremos o mesmo, uma vida tranquila, uma vida feliz. A forma como chegamos lá para cada pessoa é muito única e muito diferente. Uhum, hum, mas queria um mundo mais empático e não queria que a sociedade e que nós fôssemos consumidos
pelo ódio, que eu sinto que está cada vez mais a crescer, ou se calhar já estava lá, está cada vez mais visível. Hum, mas sim, queria mais uma sociedade com mais amor pelo outro. Uhum. Sim, essa palavra é muito importante. Eu sei que ultimamente se fala muito sobre isto, não é? E ainda bem, por um lado. Por outro, é porque também se calhar está em falta. Eu hoje em dia dou muita formação a pessoas na área do fitness, portanto, nada a ver com o que eu fazia antes, mas trago questões como inteligência emocional. Então, falamos muito sobre a diferença entre empatia e simpatia. E quando eu mostro alguns vídeos sobre a diferença, aquilo cai como uma ficha, tipo, as pessoas de repente pensam assim: "Ah, eu achava que estava a ser empático, na verdade estava a ser só simpático". Uhum, sim. A diferença que faz, não é? A empatia não é necessariamente eu ter experienciado o mesmo que o outro está a experienciar, mas é eu ter capacidade até de dizer muitas vezes: "Olha, não sei o que dizer neste momento, mas estou aqui e obrigada por partilhar isto comigo". E de facto eu acho que faria uma grande diferença, se treinássemos a as pessoas, porque a empatia nem sempre é nata, não é? Sim, sim. Portanto, eu acho que falta aqui se calhar um bocadinho de treinamento para sermos mais empáticos. Eu acho que sim, acho que falta, acho que também falta um bocadinho esta curiosidade pelo outro, perceber o outro é diferente, mas é diferente porquê? Será que é assim tão diferente? Às vezes nem é. Achamos que é mais do que na verdade é. Acho que falta esta curiosidade. Acho Uhum. que estamos cada vez mais fechados no nosso mundo, não percebo o outro, não sei porque é que ele faz assim, porque é que ele fala assim, porque é que ele come assim, mas também não quer saber, porque a minha forma é certa. Acho que falta um bocadinho esta curiosidade que não é, que acho que é uma coisa tão humana, curiosidade pelo outro, curiosidade pelo diferente. Acho que é uma coisa que nos é inata, acho que depois é que se calhar vamos perdendo com o tempo. Sim, eu acho que somos condicionados. Qualquer criança é curiosa, mas eu vi muito isto, porque eu, além desta área, depois trabalhei, em contexto de escola, em contexto, portanto, mais da infância, e passado 30 anos de ter estado naquele contexto, percebi que pouca coisa tinha mudado. E foi mesmo um choque para mim, sabes, porque foi do género: "Espera aí, mas isto continua a acontecer?" Mas nós continuamos a castigar as crianças por elas só simplesmente serem elas próprias. Confesso que foi mesmo um choque e não me adaptei e precisei até de sair dessa área. Isto para te dizer o quê? Que, a criança é curiosa, a criança é criativa, a criança não tem pré-julgamentos. Hum, e depois lá está, depois a sociedade condiciona isto tudo. Hum, e falaste em curiosidade, e eu ontem tive exatamente uma conversa com um amigo meu, que falávamos de política, falávamos sobre a diferença entre direita e esquerda, e ele dizia e eu dizia exatamente isto, que é: eu sinto que as pessoas que mesmo que sejam mais fechadas ou estão mais condicionadas para não pensar no outro, se elas forem relativamente curiosas, Uhum, elas vão querer perceber o outro. uhum. Ou pelo menos vão questionar, vão ser mais questionadoras das suas próprias crenças. Hum, Portanto foi curioso tu ires buscar a palavra curiosidade à Sim, safra. eu concordo perfeitamente. Eu acho que nós temos que ser muito fiéis aos nossos valores, mas acho que há muitas crenças que nós nos devemos questionar, constantemente. E acho que, hum, o ano passado ter uma opinião e este ano ter uma opinião completamente diferente, acho que não é nada de mal. Quer dizer que nós nos conseguimos adaptar e modificar à medida que recebemos nova informação. Portanto, acho que não tem nada de mal ir, mudando de opinião, ir, conhecendo, ir perguntando, que acho que uma pessoa que tem exatamente o mesmo pensamento que tinha há 30 anos atrás, a mim indica-me que não há aqui muita evolução, muita adaptação às informações que nós vamos recebendo todos os dias. Sim, 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 sem dúvida. Então acho que sim, as palavras empatia, curiosidade são muito importantes se queremos ver uma mudança, no mundo, não é? Por mais que seja só no nosso mundo, mas já é alguma coisa. Boa. Bernardo, então estavas-me a falar aqui que os próximos, pronto, tens aí um projeto, né, na manga com uma colega, e em termos de formação também percebi que tens aqui curiosidade em estudar mais Uhum. coisas. Queres partilhar? Sim, eu de momento estou a fazer a formação em terapia familiar e de casal sistémica, que é todo um mundo que eu estou a adorar, descobrir.
Hum, e no futuro, eu normalmente quando estou numa formação já sei qual vai ser a próxima. E neste caso também estou à espera de terminar esta para ir para a próxima. Eu queria muito fazer uma formação na área da sexualidade. Uma área muito interessante, muito complexa e acho que uma área também muito esquecida na saúde, porque é vista como um bocadinho secundária. Exato, secundária. E portanto, para conseguir também ajudar de forma mais completa as pessoas com quem eu trabalho, era uma área que eu queria e vou estudar assim que terminar, Sim. esta. Já está aí no foco, não é? Sim. Boa. Olha, há um episódio que vai sair nesta nova temporada, que é exatamente com uma psicóloga que trabalha na área da sexualidade e na terapia de Boa, casal. boa, Portanto, tenho que acho ver que vais então. gostar. Uhum, E também, vejo esta tua vontade de estudar. Foste uhum. sempre assim? Já em criança eras assim? Ou foi agora mais ok, Não, de todo. arrueiro-me. Houve ali uma altura até o sexto, sétimo ano que eu gostava da escola, acho que de uma forma geral todas as crianças gostam de ir para a escola. Mas depois aquilo começa a complicar e eu era e sou uma pessoa que se eu estiver atento eu apanho facilmente as coisas, mas chega ali uma altura em que estar atento não é suficiente. Tens que estudar, tens que investir e eu comecei a desmotivar, depois a maioria daquilo não me fazia sentido, hum, então depois fui para a faculdade e percebi que eu só tinha que estudar aquilo que eu gostava e aquilo que me fazia sentido. E portanto fiz a faculdade, durante a faculdade fiz uma formação à outra. Mas à medida que fui trabalhando e fui descobrindo novos mundos e perceber: "Ai, não sei nada sobre isto, eu não sei nada sobre aquilo. Isto surge imensas vezes e eu não sei nada sobre isto". Hum, e lá está, esta curiosidade de perceber sempre mais, desde que saí da faculdade nunca parei. E não planei parar, assim, em breve. Fazes bem. Porque gosto. Ensina mais sobre o mundo, hum, dá mais ferramentas para trabalhar com as pessoas, conseguir vê-las Uhum. de uma visão mais completa. Hum Portanto, isto também me deixa contente saber que quanto mais eu souber, melhor terapeuta eu vou ser e mais completa a minha intervenção vai conseguir ser. E para ti próprio, não sentes essa diferença? Ou seja, na própria forma como tu vês a tua vida e as tuas situações e os teus Uhum. desafios? Sim, sem dúvida. Quanto mais se aprende sobre seja o que for, até pode ser uma coisa super específica, são mais visões do mundo que nós temos. Os colegas, os professores são é muita riqueza que se agrega para além da parte até mais teórica. E portanto, sim, eu sinto que a cada formação que faço, acho que especialmente estas 2 maiores, que é a terapia ocupacional, como tu sabes, eu digo sempre que uma vez que se forma enquanto terapeuta ocupacional, a pessoa até pode nunca exercer, mas acho que nunca voltas a ver o mundo da mesma forma. Acho que, nós tínhamos uma professora, a professora Sílvia, que falava dos óculos da TO, que acho Sim, que é uns óculos que nós pomos e nunca mais dá para tirar. verdade. Hum Portanto, eu acho que sim, muda completamente a forma como eu vejo o mundo e agora esta formação de sistémica, também porque ela é maiorzinha, são 5 anos. Hum, Vais tirá-la em Portugal? sim, sim, na Sociedade Portuguesa de Terapia Familiar. Ok, então é possível qualquer profissional de saúde tirar formação, em terapia sistémica? Na sistémica, sim. Ok. Há outras sociedades de outras psicoterapias que são assim bastante Uhum, mais restritas, mas não é o uhum, caso ok. da sistémica. Uhum. Até assistentes sociais, pessoas da área social Sim, sim, ótimo. também se podem formar. O que é que te levou a ir para essa área? O que é que qual é que foi o gatilho? No no geral, a verdade é que, ao trabalhar na saúde mental, o trabalho com as famílias Uhum, é muito crucial. sim. E é um trabalho muito específico, acho que muito mesmo até para quem tem formação, acho que é um trabalho muito difícil de se fazer. Uhum, É muito específico, é muito complexo, é preciso um conhecimento muito específico. Não é só a terapia que eu faço com uma pessoa, agora faço com várias, não tem nada a ver. É um mundo completamente diferente e, portanto, mais uma ferramenta, conseguir trabalhar com as famílias de uma forma mais sólida, mais estruturada, faz uma diferença e a evidência científica diz isto, faz uma diferença muito grande depois na recuperação destas pessoas. sim. Realmente eu quando estava a trabalhar, especialmente em deficiência cognitiva, Uhum. era impossível trabalhar sem as famílias estarem presentes. Às vezes as famílias eram
eram mais minhas utentes do que os próprios Uhum, filhos. uhum. Portanto, Sim, faz às vezes, sentido. é o que nós dizíamos na faculdade, às vezes disse cliente, porque o cliente pode não ser a pessoa, às vezes o cliente é uma família, Exatamente. hum, pode ser uma empresa, pode ser uma comunidade, e sim, sem dúvida, e às vezes as famílias têm muito boa vontade, às vezes não sabem é o que fazer ou como fazer, e às vezes nós ouvimos histórias e, não é, "Ai, que esta família não está claramente a ajudar nada neste processo", mas às vezes não é por mal, é porque a família não nasce, a a família não nasce como manual de instruções. Em nenhum contexto. Então, quando se tem uma pessoa com deficiência e uma pessoa com doença mental, os desafios são muito acrescidos e as famílias não têm de ser técnicos, Claro. Sim, sim, sim. mas O também é preciso dar-lhes algumas ferramentas. que eu sentia muito era o que estava muito presente era, uma proteção extrema, não é? Uma necessidade enorme de proteger aquela pessoa, portanto, a pessoa estava um bocado ali numa bolha protetora, que nem permitia à pessoa desenvolver autonomia, muitas vezes. E depois, um outro desafio era quando a família tinha uma visão dissociada do que a pessoa era, das suas próprias capacidades, ou seja, viam-na como algo, uma projeção talvez, Uhum. que também Sim, não foi sem dúvida, saudável. eu acho que sem dúvida essa questão muitas vezes nas famílias e como tu dizes, acho que é uma coisa protetora, mas a proteção às vezes depois pode ser uma barreira que a pessoa possa desenvolver, autonomia, desenvolver competências, hum, e portanto é preciso acho que é preciso, como está aqui no nome do podcast, acho que é preciso uma dança muito grande. Tanto que, a Humberta, que é a presidente da Sociedade Europeia de Terapia Familiar, eu recentemente estive no congresso no Porto, e o painel dela chamava-se a dança terapêutica, a dança com as famílias. Eu até acho que há um livro com esse nome, porque realmente aquilo é uma dança, nós temos que aceder às dificuldades da família, às preocupações, validar as preocupações, porque o mundo não é fácil para uma pessoa que tem doença mental ou que tem deficiência, mas ao mesmo tempo também que temos que convidá-las, temos que entrar no mundo delas, mas convidá-las para o nosso, ajudá-las a ver as pessoas também um bocadinho com os nossos olhos, porque nós vemos as competências e vemos as possibilidades, e também temos que a convidar para este mundo de: "Ok, e se não resultar? Mas e se resultar? E Uhum, se correr bem?" uhum. Faz todo o Pois é sentido. E eu estava aqui também até a fazer uma ligação com a minha própria mudança, porque eu depois fui estudar, coaching profissional, fui estudar PNL, porque eu sentia falta de ferramentas, não é? Esta questão que tu falas, não é? De trazer novas possibilidades. A abordagem do coaching, muito praticamente, é onde eu estou, para onde eu quero ir, como é que eu posso fazer para lá chegar? Assim, muito resumidamente. E eu quando, faço intervenção com as minhas clientes, eu estou num papel muitas vezes até de terapeuta ocupacional, sem querer, não é, porque, este caminho que vai da A a B implica microtarefas, microações, e lá está. E aí a minha competência de terapeuta ocupacional está muito presente. É muito giro aquilo que tu dizias há pouco dos óculos, eu acho que eles de facto não saem nunca. sim, eu acho que podemos ir, sei lá, vender casas ou Uhum. abrir uma florista que ainda assim a visão vai estar sempre lá. Sim, sim. Muito giro. Olha, perguntar-te também, ao longo deste processo todo, não é? Desde que começaste a estudar até agora, hum, tem sido mais fácil para ti dançar sozinho ou acompanhado? Acho que as 2 danças têm que ir acontecendo. Eu acho que tenho dançado muito acompanhado, porque eu trabalho e tenho trabalhado sempre em equipa. Acho que é uma grande vantagem e eu trabalho nos vários valências onde estou, eu trabalho com equipas, acima de tudo, que são mais velhas do que eu, Uhum, muito mais experientes. Apesar de tudo, sou muito jovem, não tenho assim tanta experiência e, portanto, é uma dança interessante, porque eu acho que também, se calhar, pela geração de onde eu sou e pela idade que tenho, vou trazendo algumas coisas diferentes, mas também preciso que a equipa vá trazendo o conhecimento e a experiência, hum, até porque quando
começamos ou quando estamos no início, levamos tudo à frente e temos imensa vontade, imensa força, e às vezes também é preciso aqui alguma experiência para trazer, ou seja, para nos mantermos motivados, mas de uma forma também mais realista. Portanto, um otimismo realista, hum, também é bom. Depois também acho que é preciso fazer alguma dança sozinho também, para perceber também que impacto é que isto tem em nós, e também distinguir, porque acho que às vezes é difícil distinguir a experiência e, olha, pela nossa experiência isto não tem resultado ou isto não funciona assim, mas também tem que manter algum otimismo de: "Ok, mas se calhar não funcionou assim, porquê? Se calhar não funcionou até agora. Uhum. Se calhar se fizermos Uhum. uma coisa diferente, o resultado pode ser diferente". Exato. Hum, Portanto, acho que é sempre uma dança entre absorvermos o que vem de fora, mas também mantermos e darmos cá para fora o que nós temos dentro. Uhum. Faz sentido. Sim, sim. És a primeira pessoa que traz essa essa analogia de as 2 coisas têm que estar presentes, e para mim faz todo o sentido o que dizes, hum, e perceber também o que é que nos motiva, não é, porque eu acredito, porque eu trabalhando, na área da saúde, o que eu sentia muitas vezes é, levas com tanta coisa que não corre bem, não é? Estás constantemente, nesta corrente que há pouco falava, não é? Uma contracorrente, como é que tu te mantens motivado? Acho que é um desafio, e especialmente trabalhar neste tipo de áreas, nós temos tanta coisa que não depende de nós e que é muito frustrante. Podemos fazer o trabalho o melhor possível com o utente, mas no final de contas, quem faz é ele, depende dele. Ou então não depende dele, mas depende da família, ou não depende da família, mas depende da sociedade ou do Estado. E portanto acho que uma das coisas que nós temos de perceber é onde é que a minha intervenção acaba. Porque Hum, às vezes eu gosto de achar que não, mas a minha intervenção tem um fim ou tem um limite. Eu gosto muito de achar que não, mas ela tem um limite. E portanto, eu consegui ir até ao limite, ok, então mais do que isso eu também não consigo. Também fiz o que pude e aquilo que consegui. Hum, Podemos é depois reavaliar o que é que podia ter sido diferente. Se calhar certo, eu fui até ao meu limite, mas eu podia ter trazido alguém que tem outro tipo de. Não é? Eu fui até onde consegui, mas se calhar podia ter articulado com o médico ou com a assistente social certo. e, portanto, pensar o que é que podia ter feito diferente, não no Uhum. sentido de me castigar, mas o que é que eu posso Ok. fazer diferente para a próxima para resultar Sim, melhor. sim. E acho que acima de tudo, trabalhar acompanhado, trabalhar em equipa, acho que é muito importante, nem que seja para ficarmos frustrados, mas ficarmos frustrados todos juntos. Realidade partilhada é uma Sim. necessidade fundamental. Sim, sem dúvida. E no hospital dia nós reunimos muitas vezes e às vezes há casos muito difíceis, e às vezes nem que seja para dizer: "Olha, foi o que conseguimos e se calhar não vamos conseguir mais, Exato. e está tudo ok, fizemos o que conseguimos". Sim. Sim, esta, estava-me a lembrar muito da importância da inteligência emocional, porque isso está muito presente, porque lá está, autoconsciência, autogestão, depois a parte da empatia, a parte da gestão de relações. Hum, tu não tens sentido que se calhar até nos profissionais mais experientes e mais velhos, hum, eu não sei, estou aqui a especular. Há alguma falta de trabalhar essa área? Hum, eu diria que há uma falta geral. Eu confesso que, até há um bocadinho essa ideia, eu se calhar também tinha essa ideia, que a minha geração ou as gerações mais novas vinham mais trabalhadas nessa parte, eu já não tenho tanta certeza. Ok. Eu acho que, por um lado, se calhar somos pessoas de uma mente mais aberta, conhecemos mais sobre o mundo, mas depois, por outro lado, acho que falta-nos. Temos de um lado, falta-nos do outro, porque depois já crescemos num muito digital, em que as relações humanas já são vividas de forma diferente e, portanto, sinto que, se calhar, as gerações, isto generalizando, obviamente, mas se calhar as gerações mais velhas. Se calhar é um bocadinho esta falta de curiosidade, de conhecer o outro, não de uma forma terapêutica, mas de uma forma Sim, mesmo pessoal, sim, sim. de conhecer o outro, de conhecer outras realidades. Mas depois sinto que a minha geração é muita geração ansiosa também. Uhum. Acho que é uma praga que assola a minha geração, é que vivemos todos muito ansiosos e portanto estamos disponíveis
e conhecemos do mundo, mas se calhar até conhecemos tanto e estamos ligados às notícias, à realidade e às guerras. Depois estamos tão imersos nos problemas do mundo que isso também nos traz uma ansiedade muito grande. Portanto, eu sinto que temos de um lado, mas falta do outro. Acho que se calhar temos dificuldades diferentes, ah, Uhum. mas sim. Ok. Sim, não, faz sentido. Até porque, cada pessoa é uma pessoa, não é? E independentemente da idade que tem, hum, já nasce predisposta mais para umas coisas do que para outras, depois o contexto onde vive, a sua família, as suas experiências, e com a idade, como tu dizias há pouco, vai tendo cada vez mais rigidez mental, o que também não ajuda. Mas os mais novos estão muito ansiosos, talvez por estarem constantemente em contacto com estímulos que nem sempre são positivos, não é? Porque uma coisa é estás em contacto com a natureza. Sim, E eu exato. e não sei se reparas nos teus amigos ou nas pessoas da tua geração, cada vez mais pessoas mais conscientes às vezes a afastarem-se, hã, de do normal, não é? E irem procurar formas diferentes de trabalhar, de viver a vida. Sim, sem dúvida. Eu acho que a minha geração tem uma coisa de positivo, é que acho que a maioria de nós não tem problemas em mudar de rumo. Muitas vezes estamos a ir para o mesmo sítio, mas se desta forma Exato. não dá, vamos por outra. Eu vejo pessoas com nem 30 anos a fazer Uhum. formações diferentes, a mudar de carreira, às vezes para coisas parecidas, mas ligeiramente diferentes, às vezes para coisas completamente diferentes. E eu acho e se calhar também isso é um dos fatores de ansiedade, acho que nós vemos o futuro muito como um caminho aberto. E Pois, tudo é eu hoje estou a possível. fazer isto, mas amanhã posso não querer fazer. Isto traz muita possibilidade, mas traz muita ansiedade também. Enquanto as gerações mais velhas, se calhar já tinham as coisas muito definidas, o caminho muito trilhado, não lhes dá liberdade, mas também não traz tanta ansiedade, É porque as coisas verdade. estão organizadas, aí é só sempre em frente. Porque a liberdade tem um preço às vezes muito pesado. Sim. Nem que seja a ansiedade da E escolha. Sim. exatamente. Fiz a escolha certa. Uhum. Há tantas possibilidades, depois há tantas informações, eu pelo menos, como eu disse, eu gosto muito de estudar e de fazer formações, e estou sempre a ver e depois há montes, e eu quero fazer todas, mas não há tempo para todas, não é? Parece quase que eu vivo nesta ansiedade que a vida que eu tenho não vai dar tempo a tudo o que eu quero fazer. Percebo. Hum, e acho Como é que que, geres essas expectativas? hum, se calhar outro clichê, mas um dia de cada vez. Ok. É Ou para seja, isso eu que os agora clichês servem. exato. Agora estou a fazer isto, e já sei que daqui a uns meses quero estar a fazer aquilo. Pronto, mas agora dá para isto. Quando eu acabar, depois logo vejo. Hum, por exemplo, agora estou já a acabar, estou quase a acabar esta formação, já estou a ver as próximas, mas já não estou a ver mais para a frente. Depois quando for para a próxima, logo aí posso começar a magicar o que é que pode vir a seguir. Boa. Deixo-te aqui um desafio em jeito de provocação, que é daquilo que eu ouvi, especialmente no acompanhamento das experiências do psicadélico, formação em trauma informed. Apesar de parecer-me que tu já tens aqui muita ferramenta, não é? Mas das coisas que porque eu fiz essa formação e acho que qualquer pessoa que trabalha com pessoas ganha muito em saber. Não sei se tens algumas bases disso ou se já Não, bases não tenho. Também é um dos interesses, sim. Até por esta questão do trabalho com cetamina, mas também não só. Hum, Nós vamos tendo muito contacto com trauma, não é? Porque o trauma depois deixa marcas muito evidentes e depois debaixo de uma depressão, na verdade, está em muitos anos de trauma. sim, E sim. também é uma área muito específica, portanto também é uma área Uhum. de interesse meu, sim. Mas Deixa obrigado aqui pela o sugestão. desafio. Mas lá está, a seu tempo. Olha, eu fiz essa formação com 35 anos, portanto Uhum. estás mais que a tempo. Sim, Boa, Bernardo, olha, gostei muito desta conversa. eu também. Foi muito curioso, ouvir a tua perspectiva e lá está, e até reviver algumas coisas que eu passei enquanto terapeuta ocupacional. É sempre bom, uma pessoa às vezes olha para trás e é uma vida, sabes? No meu É, caso, sim. parece que foi outra vida. Uhum. Sim. E também poder observar alguém com a tua idade, porque para mim 27 anos é muito pouco, né, ou seja,
Eu para ti não, porque tu de certeza já viveste muitas coisas, eu com 27 anos já tinha também vivido muitas coisas. Uhum. Mas é bom ver alguém, jovem, que tu és um jovem, com muita vontade de servir, com muita vontade de aprender, com muita curiosidade, com a ser ativo na sociedade, da forma como tu consegues, não é? Não consegue não ninguém não é sustentável estar em todas as frentes. Portanto, sinto que faz isso com muita consciência, portanto, isso é bom para ti e quando é bom para ti também estás mais disponível para os outros. Por isso, muito obrigada por esta conversa. De certeza Obrigado que pelo convite e pela conversa. sim, de nada. E vamos vendo por aí, de certeza. Exato, certeza. Obrigada, Bernardo, um beijinho. Obrigado. Chegamos ao fim deste episódio, a dança de hoje fica por aqui. Eu volto em breve. Até lá não te esqueças de seguir este podcast, subscrever o canal do YouTube e dar o teu feedback. Obrigada por me ter escutado.